Olá pessoal, professor Djalma, disciplina de gestão de projetos, projetos em administração, ok? Então, seguindo o nosso roteiro, tá? Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 7 do PMBOK, né? O capítulo 7 trata sobre o gerenciamento de custos do projeto. Tá? Então, se vocês observarem lá no material de aula, no material do portal do aluno, tem dois textos. Um de leitura obrigatória, tá? É um artigo científico que fala sobre o gerenciamento de projetos nas micro e pequenas empresas. É um artigo muito bem escrito. Eles têm assim uma ampla visão sobre todos os processos do gerenciamento, tá? Em específico tem uma tabela lá, se não me engano a tabela 1, então ela tem uma série de notas, médias evidentemente, que foram aí calculadas a partir das empresas da amostragem, né, das empresas da pesquisa, e o que é muito interessante, chama muito atenção, que a área mais descuidada, as duas áreas mais descuidadas, vocês vão verificar isso claramente pelas notas obtidas, né? São justamente as gestões de custo e a gestão de qualidade. São as duas áreas que mais geram problemas, são as duas áreas que mais fazem com que os projetos não deem resultados, né? Erro nas estimativas do custo e baixa qualidade no gerenciamento do projeto, no produto final, no desenvolvimento do projeto, né? Então isso é um dado que chama absurdamente atenção, né? Mas é legal, leiam com muita calma, leiam com muita atenção esse artigo. E também, como de costume, o segundo material, um material de apoio, basicamente lê quem quiser, tá? Então se você tiver o interesse em melhorar o seu conhecimento, em entender e ampliar o leque de conhecimento que a gente vai ampliando nessa disciplina, está lá o capítulo 7 do PMBOK, né? Eu sempre recomendo a leitura, evidentemente, né? Textinho pequeno, 30, 50 páginas às vezes. Texto você lê em meia hora, uma hora no máximo, né? Então dá para ler com muita tranquilidade, né? Eu recomendo fortemente sempre as leituras, né? A gente não coloca material para fazer enfeite nos portais, né? A gente coloca material de apoio que vai agregar conhecimento, né? Você consegue fazer a prova sem? Sim, né? Você pode buscar um outro material, você pode aí estar buscando conhecimentos em outros lugares, né? Assistindo as videoaulas. Eu ressalto que as videoaulas sozinhas não são suficientes, tá? As videoaulas elas são apenas aulas de apoio, lembrando que essa disciplina ela trabalha no formato EAD, né? Então as videoaulas elas funcionam apenas como uma orientação, como um fio condutor para a disciplina, né? Para fazer com que você saiba aonde procurar, saiba aonde pesquisar, beleza? Então, seguindo aqui o nosso roteiro, tá? Nós vamos falar sobre a gestão de custos, né? O gerenciamento de custos de projeto, ele é um conjunto de processos, né? Ele é um conjunto de processos que objetiva garantir que o seu projeto seja entregue dentro de um orçamento que foi previamente elaborado, que foi previamente estudado, com muita calma, e que foi aprovado, né? Então, o objetivo do gerenciamento de custos de projeto é você conciliar os recursos financeiros que o projeto precisa efetivamente para ser concluído e aqueles recursos que quem está patrocinando, né? Esse patrocínio pode ser um cliente interessado, pode ser o proprietário da empresa, pode ser uma outra empresa que está contratando seu serviço, né, para desenvolver um projeto, né, não importa quem está patrocinando, né?
Então, ele tem que conciliar o efetivo que é necessário para desenvolver o projeto, para concluir o projeto, com o que realmente o patrocinador está disposto a pagar, né? Com a grana que ele tem aí para poder bancar o projeto, né? É sempre importante ressaltar que a parte de gerenciamento de custos, ela pode inclusive se sobrepor às partes de gerenciamento de escopo, gerenciamento cronograma, qualidade, os recursos, os riscos, as aquisições, né? Porque o orçamento é evidente, o orçamento é a principal restrição que a gente pode ter, né? É a principal restrição que o patrocinador pode nos colocar, né? Em geral, a gente desenvolve um escopo do projeto, a gente desenvolve o orçamento do projeto e a gente adapta depois o escopo e as outras etapas do projeto àquele orçamento, né? Se eu tenho 100 mil de orçamento, não adianta o meu projeto custar 110 mil, que eu não vou conseguir terminar. Se o meu orçamento máximo é de 100 mil, então eu preciso fazer com que o meu projeto se encaixe dentro daquele orçamento. Certo? Então isso é muito importante. Quando a gente fala em custos, né, eu estou falando de custos com recursos humanos, eu estou falando em custos de materiais, eu estou falando em custos da consequência de eu investir mais ou menos em determinado recurso, né? Por exemplo, eu tenho lá as divisões de recursos do planejamento, né? Então, definição do escopo, termos de abertura, cronograma, né? Digamos que eu vou pegar e vou reduzir os custos da etapa do planejamento. Isso pode gerar falhas no meu processo. Eu posso gerar falhas operacionais no meu produto. E provavelmente essas falhas vão ser descobertas só no meio do processo, isso quando não forem descobertas após a conclusão do projeto. Então, olha que interessante, né? Por que hoje em dia a gente tem muito recall de veículo, né? Não só de veículo, né? Eu ando vendo recall até de alimentos, né? De enlatados, você devolve, pega um outro. Porque tem se atropelado etapas do projeto, tem se atropelado etapas de planejamento, tem se atropelado etapas de gerenciamento de qualidade, né? Talvez um foco numa redução tão drástica assim de custo tem dado problema depois de colocado, né? Mas basicamente o PMBOK ele divide aí o gerenciamento dos custos em 4 etapas, né? A primeira é o planejamento e o gerenciamento dos custos, né? Ora, eu controlo, eu gerencio esses custos, eu estou verificando o tempo todo, né? Eu estou planejando ele. O segundo é fazer as estimativas de custo, né? Pesquisinha de mercado, ver o que eu tenho aí de oferta, o que eu posso estar aí utilizando. Fazer um orçamento, né? Nós tivemos alguns escopos de projeto muito bons aí entregues, mas alguns foram extremamente decepcionantes, né? Teve projeto que pareceu que foi pego um panfleto de um anúncio de um produto e foi replicado, né? Datas fora de ordem, né? Data de aprovação do orçamento, de aprovação do projeto anterior à data de orçamento, além de alguns sérios problemas de escrita, né? Algumas coisas bem mal escritas. Então é importante voltar e verificar isso, porque cada vez mais o nível de exigência vai ser maior, né? A próxima etapa aí que a gente vai trabalhar, ela vai ter um nível de exigência maior. Algumas coisas que passam nessa primeira etapa, elas não vão passar na segunda etapa, né? Então, por exemplo, cronograma com datas absolutamente aleatórias, né? Então, ações que a gente visualiza que deveriam ser antes, como as datas foram jogadas aleatoriamente no cronograma, elas estão depois, né? Então tem que tomar muito cuidado aí com isso daí e dar uma olhadinha aí no que você acabou entregando para verificar se realmente é isso, entenda a sua nota com base nisso daí, tá? Então, assim, qual a importância do gerenciamento dos custos do projeto, né?
será que mesmo eu conseguindo entregar o projeto dentro do prazo, dentro da qualidade, dentro do escopo inicial, se ele estourar o orçamento, será que os meus diretores, o meu patrocinador, o meu cliente, o meu chefe vai estar satisfeito? Né? Será que alguém gosta de perder dinheiro? Né? Então, quanto mais cedo os custos financeiros de cada um dos recursos, sejam eles recursos humanos ou recursos materiais, forem calculados, melhor para o projeto. O gerenciamento de custo é uma forma estruturada de fazer planejamento. Ele busca garantir que nenhuma das etapas vai ser esquecida. Ele faz com que a gente consiga elaborar um orçamento mais próximo da realidade. O que é um orçamento? Orçamento é um instrumento de ajuda, né? Ele não é mais um documento. Eu faço um orçamento para ter uma base de custos. Outra vantagem de se fazer gerenciamento de custos, e vocês já estudaram um pouco isso em contabilidade de custos, então por isso que o nível de exigência disso daí ele pode ser maior, né? Cada atividade de projeto, ela tem aí uma participação, ela tem uma margem, né? Como que eu comprovo esses gastos? Né? Como é que eu justifico que eu usei recursos nisso daí? Né? O controle ele permite que ao final do projeto, o gerente do projeto faça um levantamento do que ele aprendeu, né, referente a custos. Nos próximos projetos, certamente ele vai ser mais assertivo. Algumas etapas, né, do gerenciamento de custos, eu vou passar ela bem rapidamente, porque ela, para quem quiser se aprofundar, ela está lá no material de apoio, né? Mas, assim, planeje o custo, planeje o gerenciamento de custos, planeje as entregas do processo, né? Planeje quais serão esses planos de gerenciamento. Descreva as técnicas, descreva as ferramentas que vão ser utilizados. Escolha ferramentas, faça análise de dados, faça reuniões para discutir. Né? O pessoal tem mania de achar que a administração é uma ciência. Não é ciência. A administração é ciência. Ciência social aplicada. Nós trabalhamos com dados científicos, não é palpite. Tá? Então toma muito cuidado com alguns preconceitos. Né? Outra etapa, estima os custos, preveja os custos aproximados para a execução do projeto. Aonde você vai buscar isso? Informações que você tiver disponíveis, históricos, né? Analisar alternativas, às vezes, será que vale a pena eu comprar determinada máquina ou eu posso alugar, ou talvez eu possa fazer essa máquina? Né? Será que eu posso compartilhar esse recurso com outras pessoas? Né? Será que eu não posso dividir esse equipamento com outras pessoas que estão usando em outros projetos? Reduzir custos não é mandar funcionário embora. Reduzir custos é ser assertivo, é ser inteligente. Né? Quais são as bases da sua estimativa? Né? Quais são as premissas? Quais são as restrições? Já falamos isso anteriormente. Né? Quais são os riscos? Né? Quais as técnicas que eu posso utilizar? Eu posso buscar opiniões de especialistas, eu posso fazer estimativas análogas, né? Eu posso buscar o que alguém já fez, buscar informações com o projeto anterior e tentar fazer uma analogia, né? Eu posso buscar alternativas, eu posso buscar custos, eu posso usar softwares de gerenciamento de projetos, eu posso fazer votação entre os envolvidos do projeto. Né? A partir de tudo isso, e a gente já fez anteriormente lá a nossa EAP, né, que é a estrutura analítica do projeto. Né? Então, com base no que foi definido em todas essas etapas anteriores de gerenciamento de custos e com o que eu já estimulei lá na EAP, eu vou determinar qual é o meu orçamento. Porque eu não consigo fazer um orçamento se eu não tiver uma linha de base de custos. Né? Eu não consigo fazer orçamento se eu não tiver como monitorar e controlar os custos. Né? Essas mudanças de custos, né, elas só podem ser feitas formalmente. Eu não posso sair do meu custo inicial aleatoriamente. Patrocinador, vem cá.
olha, eu errei o custo, ou entrou um momento aí que o dólar estava R$ 4 e ele está batendo R$ 6. Aquele orçamento que eu fiz com dólar a R$ 4, ele não serve mais, né? Posso fazer a readequação? Não posso, né? Outra coisa muito importante, somar. Geralmente, toda empresa bem administrada ela tem uma reserva gerencial, né? Eu não devo estourar essas reservas num projeto, mas eu tenho que ver assim, a soma dos gastos entre os meus gastos projetados e as minhas reservas. Onde eu vou buscar esses recursos, né? Eu só vou usar minhas reservas, né? A gente está vendo aí, né, aqui, né, nos últimos tempos, com essas mudanças econômicas, reflexos que nós estamos tendo de pandemias, empresas que eram absolutamente mal administradas, empresas que não conseguiram fazer uma parada de um mês que fosse, né? Quiçá 3, 4, 5, 6 meses, né? Empresas que com uma semana, quando teve lá o lockout, né? Com uma semana já estavam pedindo socorro, ou seja, falta de planejamento. Muitas vezes se confunde o dinheiro da empresa com o dinheiro do empresário. A empresa não paga a conta do empresário, o empresário tem que ter retirada. Ele tem um salário e o dinheiro é reinvestido na empresa, gera-se reservas, né? E por último, a última etapa aí que o nosso PM Book fala sobre a questão do gerenciamento de projetos, as entregas, né? Então, informar sobre os desempenhos de trabalho, né? Fazer uma documentação sobre o que é que está acontecendo e comparando com o que é que foi planejado. Estou falando isso em relação aos custos, tá? Fazer o cálculo da estimativa de término, comunicar isso aos stakeholders, né? Criar indicadores, né? Cria indicadores. O micro e pequeno empresário ele tem uma mania de não usar indicadores. E aí ele não sabe como é que ele está. Ele não sabe como ele está em relação ao mercado. Vai tudo no chute, né? Mudanças quando forem necessárias, né? Atualizar os planos de gerenciamento se necessário, atualizar os documentos, né? Sempre buscando ferramentas adequadas. Em resumo, as 4 etapas, né? Planejar os custos, estimar os custos, determinar os orçamentos e controlar os custos. Isso acontece sequencial. Eu não tenho como determinar o orçamento antes de fazer um planejamento de custos. Eu não tenho como controlar o custo antes de ter uma estimativa de custos, ok? É isso, pessoal. Lembrando sempre que a gente trabalha em cima do PM Book, que é uma publicação do PMI, que é a maior publicação do mundo de gerenciamento de projetos. Então esse conteúdo está absolutamente adequado, absolutamente atualizado com o mais moderno tem no mundo, no universo da administração com relação ao gerenciamento de projetos. Novamente, uma boa semana para todo mundo, bons estudos, leiam o material, estudem, busquem materiais adicionais, porque o conteúdo lá é muito pequeno, né? Tem muito mais coisas para se falar, né? Foquem na disciplina, tá? E toma cuidado aí, né? Não deixa para fazer de última hora, porque a coisa começa a se complicar. Alô, pessoal? Um abraço e até a próxima aula.